Olá, nesse nosso 15º encontro, aula 15, teremos a oportunidade de trabalhar com as chamadas sociedades despersonificadas, sociedades que não possuem personalidade jurídica. Portanto, trabalharemos com a sociedade em comum e sociedade em conta de participação. A primeira delas que nós iremos trabalhar é a chamada sociedade em conta de participação. Sociedade essa prevista no nosso artigo 986 e seguintes do Código Civil, que diz que nós estaremos diante de uma sociedade em comum, comunhão dos sócios, quando os sócios ou não realizam o registro da atividade, criando, portanto, a pessoa jurídica, portanto, é uma sociedade despersonificada sem pessoa jurídica. Existe até mesmo a nomenclatura anterior do nosso Código Civil, era considerada uma sociedade de fato, ou seja, os sócios não fazem o registro da sociedade, ou se por qualquer motivo a sociedade vier a perder o registro e continuar a exercer a atividade. Como, por exemplo, a sociedade tornar-se uma sociedade irregular, utilizando também a nomenclatura anterior do nosso Código Civil. Como exemplo de uma sociedade irregular, é a sociedade que fica com apenas um único sócio sem regularizar perante o registro próprio no prazo de 180 dias. Muito bem. O grande problema da sociedade em comum, que é uma sociedade que não possui personalidade jurídica. Não possuindo personalidade jurídica, há uma confusão patrimonial entre os bens dos sócios e os bens daquela atividade. Então, todos esses bens responderão. Inclusive, está consignado lá no nosso artigo 990, que todos os sócios, independentemente, vão responder de forma solidária e ilimitada pelas obrigações sociais, excluindo-se o benefício de ordem, ou seja, não há necessidade, inclusive, de primeiro ir nos bens eventualmente encontrados daquela sociedade. Portanto, temos a oportunidade aí de trabalhar com uma sociedade que ela vai acontecer de fato, existe independentemente do registro, ou essa sociedade ela vai tornar-se irregular. Eu destaco com os senhores também que a chamada sociedade em comum, é uma sociedade em comum, ela existe independentemente de qualquer tipo de registro. É muito comum o aluno ter dúvida e achar que uma sociedade existe somente a partir do registro. Não. O artigo 986 do Código Civil prevê justamente a situação em que existe sociedade, de fato, os sócios constituem a sociedade, mas ela ainda está irregular, ou ela ainda não está regularizada perante o registro. Chama atenção, mais uma vez, o grande problema de se ter uma sociedade em comum é que há uma confusão patrimonial, e por isso, todos os sócios respondem de forma ilimitada e solidariamente, inclusive excluindo-se o benefício de ordem, conforme previsto lá no artigo 990 do nosso Código Civil. Muito bem, passaremos a falar então agora sobre a sociedade em conta de participação. A sociedade em conta de participação também é uma sociedade despersonificada. A sociedade em conta de participação é aquela sociedade contratual, onde nós teremos a figura de sócios ostensivos e a figura de sócios ocultos. Na sociedade em conta de participação, quem exerce a atividade é somente o sócio ostensivo. O sócio oculto não pode exercer a atividade. Se eventualmente ele vier a exercer a atividade, ele vai responder da mesma forma que o sócio ostensivo. Na sociedade em conta de participação, é muito comum ela também ter o nome de sociedade de contrato de gaveta. Por ela ser uma sociedade contratual e esse contrato, a própria sociedade, ser apenas de conhecimento dos sócios, tem-se comumente destacado, de forma geral, que se trata de uma sociedade de gaveta. Portanto, na sociedade em conta de participação, nós temos apenas o sócio ostensivo realizando a atividade. Como assim? Imagine a seguinte situação prática. Antônio e Mercearia São José são sócios. Eles fazem um contrato entre eles, Mercearia São José Limitada e Antônio fazem um contrato, e esse contrato é uma sociedade em conta de participação. Todos os direitos e obrigações ficam restritos à atividade contratual entre Antônio e Mercearia São José. Mas quem vai exercer efetivamente a atividade de empresa é a Mercearia São José.
Em relação a terceiros, credores, de uma forma geral, normalmente são credores, para todos os efeitos, só existe a Mercearia São José. Os lucros ou prejuízos é que são, na forma contratual da sociedade em conta de participação, distribuídos ou suportados. Os lucros são distribuídos ou os prejuízos suportados na forma contratual. Mas, mais uma vez, o destaque que todas as outras atividades, todas as atividades típicas de empresas são exercidas pelo sócio chamado sócio ostensivo, que no nosso exemplo foi a Mercearia São José. Muito bem, dessa forma, nós temos que a sociedade em conta de participação, a atividade deve ser exercida pelo sócio ostensivo. A sociedade em conta de participação está prevista no nosso Código Civil a partir do artigo 991 e seguintes. Saliento que se trata de uma sociedade, mais uma vez, de conhecimento único e exclusivo dos sócios. Perante terceiros, só existe o chamado sócio ostensivo. É uma sociedade de gaveta, uma sociedade contratual. E importante, é uma sociedade que não possui pessoa jurídica, uma sociedade que não deve ser registrada, mas que mesmo que ela seja registrada, ela não vai gerar a aquisição da personalidade jurídica, muito menos a criação da pessoa jurídica. Muito bem, tivemos a oportunidade de trabalhar as sociedades não personificadas, sociedade em comum e sociedade de conta de participação. Teremos a oportunidade agora em sala de aula de trabalharmos com exercícios nos nossos casos práticos para que possamos fixar melhor essa matéria.